Bom, esse conteúdo que nós vamos ver agora tem esse título, né, de interceptar, interseção, mas que intercepta. Eu não estou achando uma palavra em português boa. Se alguém escrever aqui no chat, de repente eu atualizo aqui. Mas o que está querendo dizer? É quando você intercepta o eixo X ou o eixo Y. É quando o gráfico, né? O gráfico, que é aquela curva, né? Normalmente vem colorida, de outra cor, assim, para você saber que aquele desenho é o gráfico de uma função ou de uma tabela, que quando esse gráfico intercepta o eixo X, e pode interceptar mais de uma vez, ou pode não interceptar, e o eixo Y, eles são pontos especiais, que nós vamos ver aqui por quê, né? Então, ó, deixa eu colocar, sublinhar aqui, destacar as palavras-chave, né? Então, aqui, as coordenadas X, né, dos pontos, quando o gráfico intercepta o eixo X, são chamadas de X-intercepts do gráfico. E são obtidos fazendo y igual a zero na equação. Então, você faz y igual a zero, por exemplo, vamos ver um exemplo. Por exemplo, se você tiver essa equação aqui, 2x menos 1, e você fizer y igual a zero, você vai ter que zero, né, porque o y vale zero, 2x menos 1. Aí, acho que é melhor fazer aqui embaixo, né? Aí a gente vai passar esse menos 1 para cá, fica mais 1, igual a 2x. Agora eu só vou escrever... Eu vou passar esse 2 multiplicando o que está dividindo, então fica 1 sobre 2 igual a x. Só que aí a gente escreve normalmente assim, né? X igual a meio. Mas aqui é só uma resolução de uma equação do primeiro grau para encontrar o valor de x para y igual a zero. Então, se você for fazer o gráfico, você já tem um ponto, né? X e y. Então, quando aqui é o zero, tanto para x quanto para y. Quando o y é zero, o x vai ser meio. Então, esse ponto aqui, ó, deixa eu colocar em vermelho, esse ponto aqui é um ponto já do gráfico. Então, o gráfico intercepta, deixa eu anotar aqui, ó, o gráfico de y igual a 2x menos 1 intercepta o eixo x neste ponto. Neste ponto, tá? Neste ponto. Eu não vou fazer o gráfico todo dele, porque a gente está aqui entender o que é interceptar. O y-intercepts, né, do gráfico, são obtidos fazendo x igual a zero. Então, vamos pegar essa mesma equação aqui, ó. Eu vou reescrever a equação. Y igual a 2x menos 1. Só que agora a gente vai fazer x igual a zero, né? Então, como é que fica? Fica y igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1. Então, fica y igual a menos 1. Então, esse aqui é o... Ó, y igual a menos 1, então é quando o x é zero. Como é que fica no gráfico? O x é igual a zero, y menos 1. Até, quer dizer, eu falei que eu não ia fazer, mas dá até para fazer o gráfico aqui, ó, porque você une dois pontos, determinam uma reta, uma única reta. E então o gráfico dessa equação é justamente esse aqui. Essa reta aqui é o y 2x menos 1. Acabei fazendo o gráfico, mas para a gente saber que então esse gráfico intercepta o eixo y no ponto menos 1 e intercepta o eixo x no ponto meio. É só isso. É a questão de interceptar essa primeira parte. Então, vamos ver aqui, ó. Alguma dúvida nisso que eu expliquei?
Qualquer dúvida, é importante perguntar. Certo. Ó, definição desses interceptadores aqui, onde intercepta. Professor, Oi. por que que por exemplo, pode baixar isso bem? Por que que vai ficar 1 sobre 2? Ah, tá. É porque a equação, ela veio assim, ó. A gente pegou essa equação aqui, aí substituiu o y igual a zero, deu essa parte aqui. Até aqui tudo bem? Aham. Ah, tudo bem. Aí o menos 1 foi para o lado esquerdo com a operação inversa. Como está subtraindo, quando ele passa do outro lado da igualdade, a regra é operação inversa. Então, a operação inversa da subtração é somar. Somar. Então, por exemplo, tem um mais um aqui que eu não coloquei, mas está somando. Então, ficou 1 igual a 2x. Né? Eu posso fazer até... Ficou assim, 2x igual a 1. É porque ali eu comecei a fazer de um lado não usual, né? Que é deixar a variável... Normalmente a gente deixa à esquerda, eu deixei à direita. Mas vamos supor, você tem essa equação aqui, ó, agora 2x igual a 1. O que você faz? O 2 que está multiplicando, você passa ele dividindo 1. Então, por isso que a resposta dá meio. Porque é a mesma coisa que você pensar a seguinte coisa. Vamos dividir por 2 o lado esquerdo e vamos dividir por 2 o lado direito. Na hora que você faz isso, 2 dividido por 2 cancela, porque dá 1, fica x igual a meio. Então, é porque assim, não importa a igualdade, se A igual a B, B igual a A. Então, eu só mantive esse lado porque se eu passasse o 2x para... Uma outra forma, se preferirem pensar assim, é passar o menos 2x e fica menos 2x igual a menos 1. Daí você vai cancelar esse sinal, vai ficar com 2x igual a 1 e depois x igual a meio. Também dá para pensar dessa forma. É que como fica mais fácil pensar no positivo, eu deixei a incógnita na direita, não tem problema nenhum. É importante, às vezes, fazer também de um jeito diferente para mostrar para vocês que pode manter a incógnita do lado direito, mas aqui é usual a gente escrever do lado esquerdo a igualdade. Ficou mais claro essa explicação? Sim, sim. Isso. Obrigada. De nada. Ó, o Marcos escreveu assim, encontra a raiz da equação, ou seja, o ponto em que ele corta o eixo x para isso. Exatamente, tá. Aí, aqui, ó, definição desses intercepts. Eu não estou achando uma palavra. Alguém, como é que... Deixa eu ver aqui se em português, como é que ficaria. Para intercept. Aqui tem intercepto, mas, enfim, vamos falar com intercept, então. Ó, o x-intercept são as coordenadas x dos pontos onde o gráfico de uma equação intercepta o eixo x. Então, assim, bom, é bem intuitivo, né? Você faz... A questão que pode não ser tão intuitiva é essa parte y igual a zero, porque assim, fala, mas tudo bem, não é tão intuitivo que o y é igual a zero, mas aí quando você analisa porque quais são os pontos que intersectam? É esse ponto aqui, ó, que eu vou colocar a setinha, nesse gráfico. É esse aqui e este outro aqui, que eu poderia chamar de x1, x2, x3. Tá? Eu coloquei o índice porque é outro valor. Então você coloca x1, x2, x3. Aí sim, por que então o y é zero, que eu falo assim, não é tão intuitivo, mas quando você sabe a teoria e compreende, você faz a projeção deste ponto no eixo y, vai dar zero. Faz a projeção desses pontos, x2, x3, no eixo y, dá zero. Por isso que o y é igual a zero. Então, o x-intercept é onde intercepta o x, por isso que tem esse nome, e o outro eixo, que é o y, é zero. Mesma coisa para o y-intercept. O y-intercept
tem esse nome, que são as coordenadas y dos pontos onde intercepta o eixo y. Então, o y-intercept é porque intercepta o eixo y, e tem o outro eixo, né, que é o x, igual a 0. E mesma coisa aqui, ó. Então, este aqui, ó, vou chamar de y1 e y2. Então, este ponto aqui e este ponto é onde intercepta o eixo y. Aqui, no caso, não tem problema. Você pode interceptar o eixo x quantas vezes você quiser e pode interceptar o eixo y quantas vezes você quiser. O que vai ocorrer é que depois a gente vai ver em funções que essa curva não vai satisfazer todas as propriedades de uma função. Então, a diferença do gráfico de cima para o gráfico de baixo é essa, né? O de cima satisfaz função, o de baixo não. Mas isso é um detalhe técnico. Assim, o Marcos estava pensando sobre essa questão de ser função ou não, né? Mas aí a gente vai ver lá, assim, se perguntar por que, uma resposta rápida, assim, por que não é função? Mas a gente vai ver isso depois. É porque se você tivesse um f de x aqui, e você se perguntar quanto que dá f de 0, ou seja, que quando você faz x igual a 0, você vai ter dois valores. Você teria o y1 e o y2. Então, a função ela tem que ter um único valor, e não dois. Por isso que não satisfaria a questão de ser função. Função é algo que os matemáticos inventaram para descrever relações de uma coisa com a outra. Função é uma relação. Quem fizer demonstrações matemáticas 1, nós vamos ver, espero chegar até lá, que é o capítulo 4, mas pelo menos a gente chega assim. Eu quero mostrar o que é uma relação, que tem a ver com par ordenado, que eu mostrei no início da conversa de hoje. E depois a gente perceber que função é um caso especial de relação. Oi, Ana Cristina, pode falar. É porque você falou assim que sobre o x ali, né? Se fosse, né, demonstrar a palavra que o senhor falou, no y ia dar 0. Aí, eu esqueci o nome que o senhor falou, que ia dar 0 no y, se fizesse. Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Vou tentar explicar. Como que você prefere que te chame? Ana, Cristina ou... Cristina, não gosto muito de Ana, não. Ah, tá bom, Cristina. Tudo bem. Professor, deixa eu só complementar a dúvida dela. Eu não entendi o ponto de... Se x1, os dois pontos, vamos pegar x1 e 0. Aí depois x2 e 0, x3 e 0. Ambos partem da origem, né, do 0. Por que não é uma reta? É uma curva aí, tem primeiro uma curva, depois um vale. Ah, tá. Certo. Tá. Então, assim, bom, então são duas dúvidas, né? Eu vou explicar de novo a questão do y igual a 0. Aí veja se eu... Cristina, veja se eu respondi. Caso eu não responda, pergunta de novo. Mas é assim, ó. E também já emendar com a dúvida do Alexandre. É porque é o seguinte, essa função... Isso que está em vermelho é uma função... é uma função... Vou chamar de dada, mas como é que eu posso dizer que... É a função dada, mas não foi dado. Como é que eu posso dizer? É uma dada função, só que ele não falou que função que é essa. Porque não importa que vai ser uma função, vai ser uma equação do terceiro grau. Como é que eu sei que é do terceiro grau? Pelo menos. Pode ser que mais à frente fosse até de quarto. Porque tem 3 raízes. Porque quando você faz y igual a 0, você chega em 3 soluções. Então, isso é um indicativo que é do terceiro grau. Mas a gente vai ver função com mais calma. Então, duas coisas. Esses pontos que estão em vermelho é o ponto da função que a gente não tem aqui que função que é. É uma função parecida com aquela que vocês vão plotar na atividade, de x ao cubo. É x ao cubo, mais alguma coisa x quadrado, mais alguma coisa x, mais um número. Pode ser que
nem todos os expoentes do x apareçam, porque você já tem o pré-fator zero. Mas assim, por exemplo, então, esses pontos em vermelho são os pontos da função, que aquele não deu qual que é. Então veja bem, não confunda, não é para ligar os pontos, nesse caso, não é para ligar os 3 pontos, porque a função é uma função específica, que ele não deu aqui no exemplo. Por isso que não é para ligar os pontos, igual eu fiz lá na outra, que eu tinha a equação, eu tinha a função. Quando você tem a função, você acha os pontos. Aqui ele te deu o gráfico, não deu a função. Por isso que é uma função que não é uma reta. Se fosse uma reta aqui no zero, seria uma outra função, que seria uma função y igual a zero, inclusive. Aqui não, é uma função que cresce, depois decresce, depois cresce de novo. E passa pelo x 3 vezes. Então, eu acho que essa parte eu acabei respondendo do Alexandre. A da Cristina, você quer complementar a sua pergunta? Não sei se eu respondi. Que, no caso, eu não sei se a dúvida é por que o y é igual a zero, né? Que nessas interseções com eixo x, porque você pega esse ponto específico, faz a projeção dele no y, dá zero. Você tem esse ponto x2, faz a projeção dele no y, dá zero. Você tem esse ponto x3, faz a projeção dele no y, dá zero. Então, é por isso que dá zero. Mas qualquer coisa, fica à vontade para perguntar de novo, se não foi exatamente isso. Aqui... aqui foi o exemplo mais simples. Esse é um exemplo de uma função mais complicada, no primeiro caso. O segundo não é uma função, mas é uma relação, né, que existe aqui, que também está em vermelho. Mas vamos fazer um exemplo, né, resolvido aqui. Então, é para encontrar os x e y intercept do gráfico dessa equação. Tá? Então, tem uma equação do segundo grau, a gente vai encontrar onde que intercepta. Ó, então assim, ó, aqui tem um resuminho muito legal, essa parte aqui, ó. Faz o y igual a zero, resolve a equação, certo? Para resolver, então tem alguns passos. Ele está falando aqui, some 2 de cada lado. Se você somar 2... É a mesma coisa de falar que o menos 2 passa para o outro lado como mais 2. Só que aqui ele está dizendo assim, some 2, né? Que é equivalente. Ou você pensa dessa forma, ou você fala assim, eu vou somar 2 aqui e vou somar 2 aqui. Somar porque tem esse mais aqui. Daí fica x² igual a 2. Aí você extrai a raiz quadrada dos dois lados. Só que aí, como ele está ao quadrado, aparece o mais ou menos, porque o menos ao quadrado dá 2, e o mais, raiz de 2 também dá 2. São 2 valores. Ó, então, aqui, note que sim, aqui, ó, o resultado são 2 valores. Então, tem 2 pontos no eixo x que essa função vai interceptar. Por exemplo, aqui, ó... Professor, tem como explicar essa parte novamente? Como é que é? Você pode repetir? É porque eu não ouvi muito bem. Então, tem como explicar aquela parte novamente, por favor? Ah, sim, essa parte aqui, ó, essa parte, né? Ouviu? Ouvi. Então, seria essa parte aqui desse primeiro item, né? Então, ó, a equação foi dada, que é y igual a x² menos 2. Isso aqui é dado. A partir daqui, dessa parte abaixo, né, a partir desse solution, ele está explicando como resolver. Então, assim, você tem que fazer y igual a 0 e encontrar o valor de x. Então, assim, qual que é a primeira... Ó, o primeiro passo é faça y igual a 0. O segundo passo é resolva, encontre, né? Vou colocar aqui, encontre o valor de x.
São esses dois passos. Você vai fazer y igual a zero e encontrar o valor de x. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, você tem assim, ó, y igual a x quadrado menos 2. Você coloca zero no y, x quadrado menos 1. Daí, você passa o menos 1 para o outro lado. Professor, mas não é menos 2, professor? Por isso que está menos 2 aqui, ó. Né? Obrigado. É menos 2. É porque eu fiz aquele exemplo com menos 1. Então, é assim, ó. Bem observado. Você passa o menos 2, somando, então fica mais 2 aqui, e fica x quadrado. Então, o que você obteve é x quadrado igual a 2. Deixa eu só ver se nesse ponto a Cristina, que perguntou, e os demais, né? Até esse ponto aqui, ó, do x quadrado, tem alguma dúvida de como encontrar x quadrado igual a 2 a partir desses passos? Fazendo o zero, passa o menos 2 para o outro lado, que é o equivalente a somar 2 deste lado e somar 2 aqui, que fica 0 mais 2, 2, e menos 2 mais 2, 0, então fica só o x quadrado. E daqui em diante, você vai extrair a raiz quadrada. Quando você extrai a raiz quadrada, cancela esse expoente com a raiz, só que entra um mais ou menos, porque ele estava ao quadrado, raiz de 2. Então, porque é o seguinte, ó, porque quando você pegar assim, menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, vai dar menos vezes menos dá mais, dá raiz de 2 ao quadrado, que cancela, que dá 2. Que é o que tinha que dar nessa parte aqui. O quadrado tem que dar 2. Então, menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá 2. E mais raiz de 2 vezes mais raiz de 2 dá 2. Por isso que você tem dois valores de x para esse caso aqui. Eu posso fazer com mais espaço. Quer ver? Eu vou só... Professor, Oi. você só pode me explicar por que deu esse mais e esse menos aí, raiz de 2? Tá. Professor, Pode perguntar. Pode falar também, Cristina. Vou fazer com mais espaço aqui. Eu não ouvi, eu não sei se o áudio da Cristina não está chegando, não chegou aqui para mim. É a internet dela. Ela não, eu ia perguntar, só que aí na hora... a internet está bem ruim mesmo. Ah, tá. Isso que você ia perguntar... Eu ia só perguntar por que ficou... Tá, então... Vamos fazer assim, eu acho que você ia perguntar o mais e menos, né? Então, assim, para a gente focar só no mais e menos, vamos supor que, então, a gente tem essa equação aqui, x quadrado igual a 2. Então, assim, vamos supor que esses outros passos vocês compreenderam até chegar no x quadrado igual a 2, né? Então, o que é x quadrado igual a 2? Porque aqui eu preciso de mais espaço, porque lá eu fiz rapidinho. Então, fica assim, ó, x quadrado vezes 2 é um x vezes x que dá 2. Então, note o seguinte, lembra a tabela, ó. A tabela de multiplicação dos sinais, uma dos resultados, diz que menos vezes menos dá mais. Então, sempre que você tiver x quadrado igual a alguma coisa, a sua solução vai ser x igual a mais ou menos raiz dessa coisa. Isso é sempre, entendeu? Por que raiz? Porque é a raiz quadrada, né? A gente fala raiz só, mas está querendo dizer raiz quadrada. Porque tem raiz cúbica, raiz quartica. Por que é raiz quadrada? Porque ele está ao quadrado. E por que tem o menos também? É porque menos vezes menos dá mais. Então, o que quer dizer esse resultado? Ó, isso aqui é a solução da equação, ó, essa aqui é a solução, esse resultado de baixo é a solução dessa equação de cima. Então, vamos ver se isso é válido. Ó, se eu tiver raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 ao quadrado, e aí você cancela, porque assim, porque quando você tem raiz
de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. E cancela, esse quadrado cancela com a raiz. Assim, de um jeito simples. Dá para a gente abrir mais essa conta do porquê que cancela. Mas vamos, por simplicidade, lembrar, né, que cancela e dá 2. Então, veja, porque eu peguei 2 números ao quadrado, 2 números ao quadrado, deu 2, que é o que tinha que dar. Tá? É o que tinha que dar, 2. Então, o x igual a mais raiz de 2 satisfaz essa equação. Agora, vamos, então, o x, vamos ver aqui, o x, fazendo x igual a menos raiz de 2, o que acontece se fizer x vezes x? Né? Você fica com menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Aí, primeiro, você vai fazer faz primeiro o sinal, menos vezes menos, dá mais. Aí você obtém o mesmo raiz de 2 ao quadrado, que vai cancelar também e vai dar 2, ou mais 2, né? Vai dar só o 2. Que é o que tinha que dar. Então, essa solução aqui também satisfaz essa equação. Por isso que aparece o sinal negativo. Sempre que tiver um expoente par, só acontece com 2? Não, acontece com 4, acontece com 6. Claro que com o 3 pode acontecer, dependendo do resultado, se for... normalmente, o expoente ímpar, se tiver... Por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui, É porque às vezes só falando, vamos pegar que se x ao cubo for igual a menos 1. Então eu tenho aqui, qual x multiplicado 3, o mesmo x, né? Tem que ser o mesmo valor de x, que multiplicado 3 vezes dá menos 1. E qual o número que satisfaz essa multiplicação? Vai ser o menos 1, porque se você pegar o menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, você tem aqui menos, menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos vezes menos dá mais. Aí você tem esse mais vezes menos que dá menos. Então, o x igual a menos 1 satisfaz essa equação de cima. Que eu peguei com expoente ímpar. Eu peguei só para ilustrar, né? Mas no exercício tá o expoente par. Por isso que aparece o menos. Porque menos vezes menos dá mais. Assim, basicamente, a resposta... por que aparece o menos? É por causa disso. Menos vezes menos dá mais. Ficou mais claro? Tá. Certo. A pergunta... Por que... Sim. Então, deixa eu até mencionar essa parte aí. X quadrado, vou dar... eu acabei... Verdade. Bom você ter perguntado, Cristina, porque eu passei batido sem explicar. É o seguinte, x quadrado igual a 2. Eu acho que a pergunta, basicamente, é assim, por que nós inserimos a raiz quadrada aqui? Isso. É o seguinte, então, eu vou até escrever, por que inserir a raiz quadrada? É o seguinte, eu vou explicar aqui por quê. Porque raiz quadrada, a raiz quadrada é a operação inversa do expoente quadrado, do quadrado. Não, vou colocar expoente aqui, né? Do expoente 2, que a gente chama de quadrado, né? O nome é bem parecido. X elevado a 2 é x ao quadrado. Raiz quadrada é a operação inversa. Porque aí você fala assim, por que raiz quadrada de x quadrado dá x? É porque a definição de raiz quadrada é qual número multiplicado por ele mesmo vai dar o número que está dentro da raiz quadrada. É meio confuso, né, essa definição, mas é que
É o que nós temos. Professor, Oi. é tipo assim, né? Você tem o valor base para descobrir o resultado e outro você tem o resultado para descobrir o valor base. Tipo assim, ó, para você descobrir o resultado, você eleva a um expoente. E para você descobrir o valor base, né, que é o valor da raiz, você tira a raiz do resultado. Acho que eu entendi, exatamente. O que o Highlander falou é o seguinte, ó, é porque a variável, quando a gente tem a forma original aqui, que é o x quadrado igual a 2, nós temos que o objetivo, lembrem-se que o objetivo é isolar o x. Então, o que eu entendi, né, do Highlander comentando, é que para você descobrir o x, tem que isolar o x. E o x não está isolado, ele está ao quadrado. Estar ao quadrado não é estar isolado. Isolado é só x, né? O que é isolar? Isolar é x igual a alguma coisa aqui. Então, como a variável está ao quadrado, você precisa usar a operação inversa, que nesse caso, do expoente 2, é raiz quadrada. Se for expoente 3, é raiz cúbica. Se for expoente n, é raiz enésima. Mas a gente vai tratar, talvez, vocês vão ver mais vezes a x ao quadrado e x ao cubo, né? Outras raízes é menos comum. Então, por isso que foi inserido... podem perguntar mais, porque são essas perguntas que enriquecem aqui a explicação. Eu não tinha dado muita explicação para essa parte do porquê inserir a raiz quadrada, é justamente porque a raiz... Raiz quadrada. Raiz quadrada é a operação inversa do expoente 2. Por isso que se insere a raiz quadrada, para poder cancelar com o quadrado da variável. E ficou mais claro, será, essa explicação? Olha, esse ponto aqui é o menos, esse ponto aqui, ó, vou colocar com uma seta aqui, ó. Esse aqui é o menos raiz de 2, e esse ponto aqui é o mais raiz de 2. Então, são os dois pontos que nós já encontramos, fazendo o gráfico interceptar, olhando para os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x, que é justamente fazendo y igual a 0. Depois, o próximo passo é fazer, então, x é igual a 0 e resolver para y. Então, aqui você faz x igual a 0. Então, a equação original era essa, ó. Deixa eu escrever aqui em cima. A equação original é y igual a x quadrado menos 2. Porque tem muita informação aqui na tela, mas vamos só focar agora no interceptar o eixo y. A equação original é essa. Agora fica mais fácil, é mais fácil essa conta, porque não precisa fazer tantos passos. Você faz o x igual a 0, obtém a resposta y igual a menos 2. Então, o y igual a menos 2 é esse ponto aqui, ó, y igual a menos 2. É que aqui ele já desenhou o gráfico, né? Deixa eu ver o que ele pergunta. Isso, é o seguinte, se, por exemplo, que nem o exercício está pedindo, não precisaria desenhar essa parábola aqui, se a pergunta for, encontre os pontos de intercepta. Então, a resposta seria só esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Aqui ele desenhou para ficar mais didático. Professor? Oi. Como foi que ele achou esse menos 2 no y aí? Ele usou aquela primeira fração lá em cima, lá? Não, aí você pega aqui, ó, você pega essa equação, que é a equação do gráfico, e faz x igual a 0. Quando você faz x igual a 0, fica y igual a 0 quadrado menos 2, que fica y igual a menos 2. É só colocar x igual a 0. Fez x igual a 0, você obtém y, que é menos 2. Então ele igualou o x a 0 e não ao valor que ele encontrou de x, é isso? Isso, perfeito.
Agora eu entendi melhor a sua dúvida. Exatamente, ótima questão essa, para eu poder falar, para não confundir. É assim, aqui você achou, você tinha achado, é o seguinte, encontrou o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2, coloca ele em algum lugar, né? Se for para colocar na reta real, se coloca, escreve que é onde intercepta o eixo X. Agora esquece esse valor que você calculou, recomeça, pega a equação original, esquece o valor que você achou aqui, coloca 0 no y, porque agora é um outro cálculo, certo? É como se fosse um item 1 e item 2. Primeiro item. Perfeito. Então é isso mesmo. Excelente. E aqui está o gráfico, que é uma parábola, porque é uma equação do segundo grau. É legal fazer gráfico também de parábola, de equações de segundo grau, somente encontrando esses pontos. Porque por esses pontos, você já sabe se a parábola está com a concavidade para cima ou para baixo. Porque não tem como você fazer uma parábola de concavidade para baixo. Não tem como você fazer uma parábola com outra concavidade que passasse pelos 3 pontos. Ou ele vai passar por esses 2 ou pelo outro. Mas o que eu estou dizendo? Estou dizendo que esses 2 que eu fiz aqui estão errados. O gráfico correto é esse em vermelho, entendeu? Se você pegar esses 3 pontos, você só tem como desenhar esta parábola. Não existe outra parábola que passe por esses 3 pontos. E daí, depois tem a teoria de equação do segundo grau, que é se o que está multiplicando o x² é positivo, então ele está desse jeito aqui, né? Com a concavidade para cima. Então, se for negativo, do outro jeito. Enfim, mas aí essa parte de equação do segundo grau, vocês podem dar uma revisada no... Todas essas contas que eu fiz hoje, aliás, assim, quer dizer, desde o início do curso, se você não tiver muito... sabendo fazer, olha no YouTube umas aulas de revisão, tá? Que vai ajudar muito.